three pessoas emerges. Enoch foi levado ao céu. Elias desapareceu em redemoinho. E Jesus triunfou sobre a morte. Você já se perguntou: existe alguém neste mundo que pode cruzar a fronteira impenetrável da morte? Desde o início, a vida e a morte foram duas realidades imutáveis, dominando a jornada da humanidade. Muitas vezes, pensamos na morte como o fim final. Mas a Bíblia registra histórias extraordinárias em que essa linha parece ter sido borrada. Essas histórias não são apenas demonstrações vívidas do poder sobrenatural de Deus, mas também mensagens profundas de fé, esperança e vida eterna. Hoje, vamos embarcar em uma jornada única onde história, fé e milagres se cruzam. Exploraremos 3 personagens bíblicos que dizem nunca ter experimentado a morte, 3 humanos especiais que andaram na graça e no poder de Deus. Sua vida é símbolos vívidos de obediência absoluta, fé forte e nobre sacrifício. Eles não são apenas exemplos do passado, mas também nos dão reflexões profundas sobre como viver em um mundo turbulento. As lições deles convidam cada crente a embarcar em uma nova jornada. Uma jornada de confiança, devoção e esperança por um futuro na vida eterna. Você está pronto para explorar essas maravilhas comigo e encontrar inspiração profunda para sua própria jornada espiritual? Primeiro, chegamos à história de Enoque, um personagem que aparece em Gênesis. Enoque não é muito mencionado, mas o que o torna especial é a inscrição. Enoque foi com Deus, e ele não existia mais, porque Deus o levou embora. A imagem de Enoque andando com Deus é um símbolo de um relacionamento próximo e forte com Ele. A história de Enoque não é apenas inspiradora, mas também incentiva cada um de nós a perguntar: nossa vida está refletindo nossa companhia com Deus? Estamos dispostos a deixá-lo guiar e transformar nossas vidas? Em seguida, a história de Elias nos surpreende ainda mais. Este poderoso profeta não foi apenas uma testemunha de muitos grandes milagres, mas também foi levado ao céu pelo próprio Deus em um turbilhão. A imagem de Elias sendo levado em uma carruagem e os cavalos de fogo são um símbolo do poder e da glória de Deus. Por meio dessa história, percebemos que Deus não é apenas o Criador, mas também o protetor, guia e cumprimento de todas as promessas. Para Elias, sua morte foi uma prova do fato de que a vida daqueles que confiam em Deus está sempre protegida, mesmo quando enfrentam os maiores desafios. No final, a história de Jesus assume um significado completamente diferente. Ao contrário de Enoque ou Elias, Jesus experimentou a morte. O que torna sua história, no entanto, tão especial é a gloriosa ressurreição. Jesus triunfou sobre a morte, abrindo o caminho para a salvação de toda a humanidade. Ele não apenas transcendeu a morte, mas também deu àqueles que acreditavam nele a esperança da vida eterna. Sua ressurreição é uma promessa segura de que aqueles que colocam sua confiança em Deus não enfrentarão a morte eterna, mas viverão para sempre em sua presença. A história de Jesus é o ponto culminante da mensagem bíblica de imortalidade, lembrando-nos que a vida eterna não é um sonho distante, mas um presente precioso que Deus tem para aqueles que confiam nele. Essas 3 histórias milagrosas não apenas contam a história do sobrenatural, mas também trazem significados profundos à nossa vida de fé hoje.
Esses personagens são uma prova clara de que a vida não termina no túmulo, mas continua em um relacionamento com Deus. Portanto, deixemos que essas histórias nos encorajem a viver uma vida de compromisso com Deus, a andar em obediência e a estar prontos para a sua orientação. Olhando para trás, percebemos que a imortalidade não está sob o controle do homem, mas é um presente de Deus para aqueles que andam após ele. Enoque, Elias e Jesus são 3 exemplos brilhantes, não apenas de glória, mas também de forte fé e lealdade absoluta a Deus. Portanto, assista até o final do vídeo, para que a história dos homens que nunca morreram na Bíblia o exorte a viver uma vida de santidade, obediência e sempre andar na presença de Deus todos os dias. O primeiro homem a cruzar o limiar da morte foi Enoque, uma figura misteriosa e especial na linhagem de Adão. Vivendo no primeiro período da história humana, Enoque pertencia à 7ª geração depois de Adão, uma época em que a conexão entre o homem e Deus ainda era clara e próxima. Em Gênesis 5, Enoque aparece como um homem justo, conhecido por seu estilo de vida moral e relacionamento profundo e íntimo com Deus. Gênesis 5, 22, 24 diz: Enoque andou com Deus 300 anos depois de dar à luz Matusalém e gerou filhos e filhas. Portanto, a vida de Enoque foi de 365 anos. Enoque foi com Deus e ele não existia mais, porque Deus o levou embora. A história da vida de Enoque é breve na Bíblia, mas tem um significado profundo e convincente. O ponto alto de sua jornada foi sua caminhada com Deus. Ao contrário dos outros na linhagem de Adão, Enoque não morreu como é comum. Em vez disso, ele foi levado pelo próprio Deus, sobrenatural e misteriosamente. Esta é a primeira vez na Bíblia que vemos uma pessoa sendo arrebatada sem experimentar a morte. Esse detalhe não é apenas impressionante, mas também deixa muitas perguntas. O que fez Enoque receber esse privilégio? A resposta está na frase "ande com Deus". Enoque viveu uma vida plena em santidade, confiando e obedecendo completamente a Deus. Isso significava que ele não apenas acreditava em Deus, mas vivia todos os dias em um relacionamento próximo e constante com Ele. Companheirismo não é apenas um ato físico, mas também uma manifestação espiritual, um modo de vida no qual Deus está sempre no centro. O fato de Deus ter levado Enoque pode ser visto como uma demonstração clara de seu amor e glória por aqueles que o seguem fielmente. Por meio de Enoque, vemos que Deus não apenas quer que as pessoas acreditem nele, mas também deseja que vivam em proximidade e obediência a ele todos os dias. O relacionamento com Deus não é uma jornada distante, mas uma jornada todos os dias, passo a passo em sua orientação e amor. A história de Enoque também levanta uma questão profunda para cada um de nós. Estou andando com Deus? Em um mundo cheio de distrações e ansiedades, manter um relacionamento próximo com Deus pode ser um desafio. Mas Enoque provou que isso não era apenas possível, mas também tinha resultados eternos. A companhia do Senhor não requer grandes milagres ou realizações notáveis, mas um compromisso diário com a oração, adoração e obediência à sua palavra. Por meio da história de Enoque, aprendemos uma lição importante de que nosso relacionamento com Deus não se limita a um momento, mas é uma jornada contínua e implacável. Somos chamados a viver uma vida de santidade, agradável a Deus e pronta para ser guiada por Ele. Assim como Enoque foi levado sem experimentar a morte, aqueles que são fiéis e firmes na fé também receberão a vida eterna em relacionamento eterno com Ele. A história de Enoque não para nos tempos do Antigo Testamento. No Novo Testamento, ele é mencionado em Hebreus 11:5, onde está escrito: Enoque foi removido pela fé sem morte e não foi mais achado,
porque Deus o despediu, pois antes de se mudar, mostrou-se agradável a Deus. Isso confirma que o cúmplice de Enoque com Deus não foi um ato natural, mas o resultado de uma fé forte, viva e admirável. Podemos aplicar as lições da vida de Enoque reservando um tempo para aprofundar nosso relacionamento com Deus todos os dias. Ore, leia a palavra de Deus e deixe que Ele o guie em todas as decisões que você tomar em sua vida. Como Enoque, podemos viver uma vida agradável a Deus e experimentar sua presença em todas as circunstâncias. Nossa jornada com Deus não apenas nos ajuda a superar os desafios do mundo, mas também abre um futuro glorioso na eternidade. O segundo homem foi Elias, que profetizou com a carruagem celestial. Elias, um dos profetas mais proeminentes da história de Israel, era uma figura conhecida por seu poder sobrenatural e absoluta fidelidade a Deus. Ele viveu por volta do século 9 AC, durante um período em que o reino de Israel foi dividido e mergulhado em apostasia. Elias foi chamado por Deus para confrontar a adoração de Baal e encorajar o povo a retornar a ele. Sua missão não era apenas proclamar a palavra de Deus, mas também demonstrar seu poder por meio de milagres extraordinários. A vida de Elias é registrada com muitos eventos incríveis, mas o mais impressionante é como ele deixou o mundo. Em 2 Reis 2:11, a história da partida sobrenatural de Elias é vividamente descrita. Apareceram carros de fogo e cavalos de fogo que dividiam os dois. Elias foi levado para o céu em um redemoinho. Este evento é uma prova do poder absoluto de Deus e do papel especial de Elias em seu plano. Elias não morreu como os outros, mas foi levado para o céu, algo que nunca havia acontecido antes, exceto Enoque. A história de Elias não é apenas impressionada pelo sobrenatural, mas também tem muitos significados espirituais profundos. Um detalhe notável de sua última viagem foi seu relacionamento professor-aluno com Eliseu. Antes de Elias ser levado, ele tentou Eliseu pedindo-lhe que ficasse, mas Eliseu insistiu em ir. Em 2 Reis 2, 9 e 10, Eliseu pede uma porção dobrada do espírito de Elias, e Eliseu responde que isso só acontecerá se Eliseu testemunhar sua morte. Isso enfatiza o papel da fé e da lealdade em receber a bênção do cônsul de Deus. A imagem da carruagem e dos cavalos de fogo não é apenas uma representação espetacular, mas também significa a presença e a glória de Deus. Por meio de Elias, vemos que o serviço ao Senhor, por mais difícil que seja, é sempre recompensado dignamente por Ele. Essa história nos lembra que a presença de Deus é a fonte suprema de proteção e orientação. Embora Elias tenha enfrentado muitos perigos em sua jornada para servir ao Senhor, ele permaneceu fiel e obediente e acabou sendo arrebatado em glória pelo Senhor. A história de Elias oferece lições valiosas sobre fé, coragem e lealdade a Deus. Em primeiro lugar, Elias foi um exemplo de coragem diante da adversidade. Durante um período sombrio da história de Israel, quando o rei Acabe e a rainha Jezabel lideraram o povo na adoração de Baal, Elias não recuou. Levantou-se corajosamente para dar testemunho da verdade, desafiando tanto o rei como todo o Israel no Monte Carmelo, onde pediu fogo do céu para provar o poder supremo de Deus. Este ato não apenas mostra uma fé forte, mas também é um símbolo da luta contra o mal e a idolatria. Em segundo lugar, Elias nos ensina a lição da completa confiança em Deus. Seja em tempos de fome ou em busca, Elias sempre buscou a orientação e provisão de Deus.
Desde ser trazido comida por um corvo até ter pão e azeite na casa da viúva em Sarepta, a vida de Elias foi um testemunho da fidelidade de Deus para com aqueles que confiavam nele. Mesmo em momentos de fraqueza, quando Elias se sentia desanimado e queria desistir, Deus pacientemente o sustentou e lhe deu novas forças. Finalmente, a partida milagrosa de Elias, levada ao céu em um redemoinho com carruagens e carruagens de fogo, é um poderoso lembrete de que a lealdade a Deus nunca é em vão. Deus não apenas vê, mas também recompensa solenemente aqueles que andam em fidelidade. A imagem de Elias sendo levado ao céu também é um símbolo profético de vida eterna para aqueles que se apegam à fé. A Bíblia também enfatiza o significado dessa história no Novo Testamento, quando Elias aparece com Moisés na transfiguração de Jesus na montanha. Mateus 17:3. Isso confirma que Elias não é apenas uma figura histórica, mas também um símbolo de profecia e glória eterna. Olhando para a vida de Elias, somos encorajados a viver uma vida de coragem, fidelidade e realização no serviço do Senhor. Mesmo diante de grandes desafios, como o de Elias, podemos confiar que o Senhor sempre guiará e protegerá. Sua história é um lembrete de que aqueles que são fiéis a Deus não apenas serão protegidos por Ele nesta vida, mas também receberão glória eterna no céu. Então, estamos dispostos a deixar Deus usar e dirigir nossas vidas como Elias? O último e mais importante homem é Jesus, o vencedor da morte. Jesus, a figura central da Bíblia e do cristianismo, é o Filho de Deus, o Messias que veio à Terra para realizar o plano de redenção para a humanidade. Ele viveu na terra de Israel no primeiro século, no contexto da complicada história do domínio romano. Jesus dedicou toda a sua vida a ensinar, realizar milagres e, finalmente, sacrificar na cruz para expiar os pecados da humanidade. No entanto, o evento mais importante em sua vida foi a ressurreição, que afirmou seu poder supremo e abriu a esperança da vida eterna para todos os que creem nele. A vida de Jesus não é apenas uma jornada histórica, mas também uma história milagrosa de redenção. Ele nasceu humildemente em Belém, cresceu em Nazaré e começou seu ministério público com cerca de 30 anos. Jesus proclamou o reino de Deus, pregando amor, perdão e convidando as pessoas a voltarem para Deus. Ele realizou muitos milagres, desde curar doenças até acalmar tempestades, até ressuscitar Lázaro dos mortos, todos provando que ele tinha poder sobre a vida e a morte. O ponto alto da história de Jesus é seu sacrifício na cruz em Gogotá. Ele morreu para levar os pecados da humanidade, mas a morte não pôde detê-lo. 3 dias depois, Jesus ressuscitou dos mortos, conforme registrado em Mateus 28:6. Ele não está aqui, pois ressuscitou, assim como falou. A ressurreição de Jesus não é apenas um evento histórico, mas também uma afirmação poderosa de que ele triunfou sobre o pecado e a morte. Este ato não apenas garante a esperança da vida eterna, mas também uma promessa segura de que aqueles que depositam sua confiança nele não terão que enfrentar a morte eterna. Uma análise mais aprofundada, a ressurreição de Jesus é o ponto culminante de toda a Bíblia, por meio da qual o plano redentor de Deus é realizado. Em particular, este evento afirma a natureza divina de Jesus e a promessa de Deus de vida eterna. Paulo escreve em 1 Coríntios 15, 57, onde está a tua vitória, morte? Morte, onde está o seu veneno? Mas, graças a Deus, Ele nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é uma evidência clara de que a vida eterna não é mais um conceito vago, mas uma realidade segura em Jesus.
Um detalhe importante nessa história é o significado da vida eterna que Jesus traz. Ao contrário de Enoque e Elias, que foram levados para o céu sem experimentar a morte, Jesus aceitou a morte, mas também a conquistou. Isso enfatiza que o caminho para a vida eterna não é evitar a morte, mas superá-la no poder de Deus. A ressurreição de Jesus não é apenas para si mesmo, mas também para todos os que creem nele. Com a história de Jesus, aprendemos lições valiosas. Primeiro, a ressurreição é uma fonte de esperança para todos os que depositam sua confiança em Deus. Em segundo lugar, seu sacrifício nos lembra do grande amor de Deus pela humanidade. E, finalmente, sua vitória sobre a morte confirma que não precisamos temer a morte, pois em Jesus a vida eterna é garantida. A jornada de Jesus também deixa um convite. Estamos dispostos a colocar nossa confiança nele, andar em obediência e viver uma vida significativa para ele? Sua história não é apenas uma história do passado, mas também uma realidade viva na vida de cada crente hoje. Assim como Jesus ressuscitou, nós também somos chamados a viver uma nova vida em sua presença, e um dia estaremos unidos a ele na eternidade. Em cada página da Bíblia, o conceito de vida eterna aparece como uma luz brilhante, levando as pessoas das limitações da vida presente a uma promessa que não se desvanecerá. Mas o que realmente significa a vida eterna e como podemos alcançá-la de acordo com a palavra de Deus? Para os crentes, especialmente aqueles que passaram por muitas estações da vida, este não é apenas um conceito religioso, mas também uma esperança viva, motivando-nos a viver uma vida de propósito e esperança. A Bíblia define a vida eterna não apenas como um período interminável de tempo, mas uma existência de qualidade que transcende todos os limites do mundo atual. Em João 17:3, Jesus diz: vida eterna significa conhecer o Pai, isto é, o único e verdadeiro Deus, com Jesus Cristo, a quem o Pai enviou. Não se trata apenas de uma afirmação, é o núcleo da vida eterna, de uma relação íntima e incessante com Deus. A vida eterna não se limita ao futuro distante, apenas quando entramos no céu. Começa a partir do momento em que colocamos nossa confiança em Jesus Cristo. Nas palavras de João 5:24. Todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não é julgado, mas além da morte, volta à vida. Este é um convite para viver em alegria e liberdade, mesmo quando ainda estamos neste corpo temporário. Então, como alcançar a vida eterna? Alcançar a vida eterna não é através do trabalho humano ou das realizações terrenas. A Bíblia enfatiza que este é um dom, mas não de Deus, dado pela fé em Jesus Cristo. Efésios 2:8-9 deixa claro: porque pela graça, pela fé sois salvos, ela não vem de vós, mas de Deus, não por obras, para que ninguém se exiba. A jornada para a vida eterna não é apenas um passo, mas uma jornada que muda toda a vida, começando com o arrependimento e a fé depositada em Deus. O arrependimento não é apenas um sentimento de arrependimento ou culpa pelo pecado, mas uma profunda mudança de coração, uma decisão poderosa de retornar a Deus. É quando reconhecemos nossa fraqueza, abandonamos o velho caminho do pecado e do orgulho e andamos em sua luz. Ele não apenas morreu na cruz como um símbolo de sacrifício, mas levou sobre si todos os pecados da humanidade, tomando sobre si o castigo que deveríamos ter sofrido. É amor incondicional, um dom incomparável, dado a todos os que estão dispostos a recebê-lo. A ressurreição de Jesus é o ponto culminante da história da redenção. Ao fazer isso,
Ele triunfou sobre o pecado e a morte, abrindo um novo caminho. Esta não é uma promessa distante, mas uma realidade esperançosa, onde podemos experimentar a plena alegria da presença de Deus. Esta jornada convida cada um de nós a dar um passo à frente com humildade e desejo de viver em seu amor e orientação. Não é fácil, mas cada passo na fé, cada ato de amor, cada momento de adoração, tudo nos aproxima do glorioso objetivo da vida eterna. E nessa jornada, nunca caminhamos sozinhos. Deus está sempre ao nosso lado, guiando, confortando e capacitando aqueles que o buscam. Para os idosos, a ideia da vida eterna não é apenas uma história do futuro, mas um consolo em meio aos desafios da velhice. A imortalidade da Bíblia tem um significado profundo. Este corpo pode decair, mas a alma ainda está viva em Deus. Paulo afirma em 2 Coríntios 4:16-17: Por isso não desanimamos. Embora sejamos corruptos por fora, o interior ainda se renova dia a dia. Pois nossas aflições menores e temporais nos trazem glória e grandeza eternas. Na vida cotidiana, a vida eterna nos motiva a viver com um claro senso de propósito e missão. Quando sabemos que esta vida é apenas uma pequena parte de todo o plano eterno de Deus, podemos enfrentar todas as dificuldades com forte fé, sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Imagine um mundo sem lágrimas, sem mais sofrimento, onde vivemos na plena presença de Deus. Esta é a imagem que Apocalipse 21:4 descreve. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque as coisas velhas se foram. Então, qual é a diferença entre a vida física e a vida espiritual? E esses homens alcançarão a vida eterna, tanto física quanto espiritualmente. A vida física e a vida espiritual sempre foram dois conceitos centrais na fé cristã, abrindo diálogos profundos sobre o propósito e o significado da vida. Enquanto nossos corpos são governados pelo tempo e pelas limitações, a alma representa a parte imortal, onde a presença de Deus traz vida. A vida física, que é limitada pelo nascimento, velhice, doença e morte, é a manifestação da vida temporária. Por mais bela e maravilhosa que fosse, esta vida foi afetada pelo pecado e pelas consequências da queda no jardim do Éden. O corpo é o lugar onde a alma está armazenada, mas não é eterno. Paulo escreve em 1 Coríntios 15:50: Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, assim como os corruptos não podem herdar os corruptos. Isso afirma que a vida física é apenas o começo, uma jornada que nos leva à vida espiritual. O lugar sagrado está muito além dos limites da matéria. Em contraste, a vida da alma é uma parte eterna do plano de Deus. Criada à sua imagem, a alma é onde nos conectamos com Deus. João 17:3 diz: A vida eterna é o conhecimento do Pai, isto é, o Deus único e verdadeiro, com Jesus Cristo, a quem o Pai enviou. Esta não é uma vida limitada ao espaço e ao tempo, mas uma vida em um relacionamento profundo e eterno com Deus. A questão de saber se pessoas como Enoque e Elias alcançaram a vida eterna, tanto física quanto espiritualmente, é claramente respondida pela promessa na Bíblia. No último dia, todos os que confiam em Deus serão ressuscitados com um novo corpo. Elias e Enoque, juntamente com todos os outros homens fiéis, experimentarão a plenitude da vida eterna no Senhor. Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim viverá, embora morto. João 11:25.
Esta promessa não exclui ninguém que tenha depositado sua confiança nele. Olhando para trás, a diferença entre a vida física e a vida espiritual não é uma separação, mas uma jornada contínua no plano de Deus. O corpo é o instrumento que serve à alma na vida temporal, e a alma, através da redenção de Jesus, entrará na vida. Para os crentes, a ressurreição de Jesus é o auge da esperança, uma afirmação de que a vida eterna não é apenas para a alma, mas também para o corpo, transformado e glorificado na presença de Deus. Este é o verdadeiro significado, um dom que nada no mundo pode igualar. Quando comparamos e contrastamos os três personagens, Enoque, Elias e Jesus, percebemos que todos os três personagens da Bíblia têm uma conexão especial com a imortalidade, mas suas histórias têm suas próprias nuances e significados. As semelhanças e diferenças entre eles não apenas nos ajudam a entender melhor a imortalidade da Bíblia, mas também lançam luz sobre importantes lições espirituais. Uma coisa comum que é perceptível é que todos os três personagens não experimentam a morte da maneira usual. Enoque foi levado por Deus, Gênesis 5:24. Elias foi levado ao céu em um redemoinho, Reis 2:11. E Jesus ressuscitou dos mortos, Mateus 28:6. Todos os três casos mostram o poder transcendente de Deus, além de todos os limites da natureza, enfatizando que a vida eterna é um dom dele. Outra coisa que eles têm em comum é que todos os três personagens vivem uma vida que agrada a Deus. Enoque é descrito na Bíblia como andando com Deus. Elias foi um profeta fiel ao confrontar o pecado e levar o povo de volta a Deus, e Jesus estava em completa obediência à vontade do Pai, até a morte na cruz. Em última análise, todos os três personagens se relacionam com a manifestação da glória de Deus. Enoque e Elias foram arrebatados em glória, e Jesus não apenas ressuscitou, mas ascendeu ao céu diante de seus discípulos, alegando que ele era o Filho de Deus. Essa glória não apenas reflete seu relacionamento especial com Deus, mas também prova que a imortalidade está sempre ligada à sua vontade e poder. A diferença mais óbvia em como Enoque, Elias e Jesus experimentaram a imortalidade está na natureza e no significado de cada evento. Enoque, um personagem mencionado apenas algumas breves linhas na Bíblia, é descrito como sendo tirado por Deus. Isso acontece em silêncio, sem detalhes, como um final suave para sua jornada em terra. Este evento enfatiza a estreita relação entre Enoque e Deus, mas carece de publicidade ou simbolismo global. Elias, por outro lado, foi levado para o céu em uma carruagem e cavalos de fogo, um evento que não foi apenas espetacular, mas também dramático. Isso aconteceu diante dos olhos de Eliseu, seu fiel discípulo, e foi um símbolo público do poder e da glória de Deus. A história de Elias contém um elemento distintamente sobrenatural, destacando a especialidade de seu chamado e papel profético. Jesus era completamente diferente. Ele não evitou a morte, mas deliberadamente a experimentou como parte do plano de redenção para a humanidade. A ressurreição de Jesus não foi apenas uma vitória pessoal, mas também um evento que mudou o destino de toda a humanidade, marcando uma vitória completa sobre o pecado e a morte. Enquanto Enoque e Elias foram levados para entrar na presença de Deus, Jesus voltou dos mortos, demonstrando o poder da ressurreição e dando vida eterna àqueles que creem nele. Em termos de missão, Enoque viveu uma vida tranquila, fiel e mal documentada, enquanto Elias assumiu o papel de profeta diante da apostasia, levando os israelitas de volta ao Senhor. Jesus, acima de tudo, não é apenas um profeta, mas também um redentor, completando o plano de salvação de Deus
para toda a humanidade. Além disso, o significado teológico da imortalidade também é diferente. Enoque e Elias são um testemunho do poder de Deus sobre a vida e a morte, enquanto a ressurreição de Jesus é a pedra angular da fé cristã, afirmando que, por meio dele, todos os que confiam nele terão a vida eterna. A seguir, analisaremos os fatores comuns que levam à imortalidade. Do ponto de vista bíblico, a imortalidade não é um privilégio acidental, mas está sempre ligada à vontade e ao plano de Deus. Esses três personagens mostram alguns fatores comuns que levam à imortalidade. Aprovação de Deus. Enoque viveu uma vida perto de Deus. Elias foi fiel em sua missão profética e Jesus foi totalmente obediente à vontade do Pai. Isso enfatiza que a imortalidade não vem da força ou mérito humano, mas de um relacionamento íntimo com Deus. Fidelidade e obediência. Todos os três personagens mostram fidelidade absoluta em seu relacionamento com Deus. Enoque andou com Deus em todos os dias de sua vida. Elias foi destemido diante das forças do mal e Jesus obedeceu até na morte. O poder e o plano de Deus. Sua imortalidade não foi devido ao esforço pessoal, mas foi o resultado do poder de Deus. Isso é evidente na maneira como Deus levou Enoque, levou Elias para o céu e ressuscitou Jesus. A imortalidade, portanto, faz parte do grande plano de Deus para afirmar seu poder e glória. Cada caso de imortalidade carrega uma mensagem. Enoque simboliza a vida perto de Deus. Elias representa o poder e a intervenção de Deus na história, e Jesus é o cumprimento da promessa da vida eterna. Todos enfatizam que a verdadeira imortalidade está somente em Deus. Os três personagens têm histórias e circunstâncias diferentes, mas todos refletem o poder, a glória e o plano de Deus. Por meio da companhia de Deus, fidelidade e obediência, eles nos lembram que a imortalidade não é um mero estado físico, mas uma realidade espiritual para aqueles que vivem em um relacionamento perfeito com Deus. Sua história encoraja cada crente a colocar sua plena fé nele e viver uma vida que agrada a Deus. As histórias de personagens bíblicos que cruzam as fronteiras da morte não são apenas memórias religiosas, mas também se tornam uma rica fonte de inspiração para a cultura, arte e pensamento humanos ao longo dos tempos. Os três não representam apenas fortes exemplos de fé, mas também símbolos de transcendência, vida eterna e esperança que não desaparece. Na pintura e na escultura, imagens de Enoque, Elias e Jesus foram recriadas ao longo dos séculos para inspirar inspiração divina. Enoque, com sua representação de andar com Deus, é frequentemente pintado em um cenário celestial cheio de luz, mostrando a interseção entre o homem e Deus. Obras de arte da Idade Média ao Renascimento usavam a imagem de Enoque como símbolo de proximidade e lealdade a Deus. Elias, especialmente proeminente por sua imagem de uma carruagem e cavalos de fogo, tornou-se um tema proeminente em afrescos e vitrais em catedrais na Europa. Esta imagem não apenas simboliza o poder de Deus, mas também é um poderoso lembrete de sua presença sobrenatural na história humana. Jesus, a peça central da arte cristã, inspirou milhares de obras, desde os afrescos de Michelangelo no teto da Capela Sistina até pinturas da ressurreição. Sua ressurreição é frequentemente retratada sob luz brilhante, representando a vitória sobre a morte e abrindo o caminho para a salvação. Essas obras não são apenas arte, mas também uma declaração de fé, espalhando a mensagem de esperança por muitas gerações. A história desses três personagens também teve uma profunda influência no pensamento filosófico e literário.
Filósofos cristãos, como Agostinho e Tomás de Aquino, usaram imagens de Enoque e Elias para explicar a relação entre a vida terrena e a vida eterna. Eles viam a imortalidade dessas duas figuras como uma demonstração da transcendência de Deus e afirmavam que a vida eterna só pode ser alcançada por meio de um relacionamento com Ele. Na literatura, essas histórias se tornaram símbolos de alcançar a eternidade. Muitas obras literárias, da poesia medieval aos romances modernos, foram inspiradas por temas como vida eterna, sacrifício e redenção. Por exemplo, em A Divina Comédia, de Dante, a imagem do céu e da vida eterna é diretamente influenciada pela ideia de Jesus e sua ressurreição. As histórias bíblicas dos três homens não são apenas preservadas na religião, mas também permeiam a cultura popular. Nos tempos modernos, filmes, musicais e literatura exploraram essas histórias por meio de muitas perspectivas criativas. Por exemplo, Enoque é frequentemente referido em obras de ficção científica e fantasia como um símbolo da conexão entre a humanidade e a divindade. A história de Elias, com seus milagres milagrosos e ascensão, tornou-se a inspiração para filmes mitológicos e quadrinhos sobre heróis com poderes sobrenaturais. Enquanto isso, a história da ressurreição de Jesus continua no centro de muitos filmes populares como A Paixão de Cristo, levando a mensagem de redenção a milhões de audiências globais. No geral, a história de Enoque, Elias e Jesus transcendeu os limites do tempo para impactar muitos campos, da arte e cultura ao pensamento e espiritualidade. Essas histórias não são apenas as páginas da Bíblia lidas na igreja, mas também são uma fonte inesgotável de inspiração para a humanidade, inspirando esperança, encorajando a fé e guiando as pessoas a viver na presença de Deus. Através de cada geração, eles continuam sendo um símbolo vivo de fé, vida eterna e esperança eterna. Olhando para trás, para as histórias de três figuras bíblicas especiais, vemos uma imagem vívida da imortalidade através das lentes da fé. Enoque nos ensina sobre andar com Deus. Elias nos lembra de fidelidade e coragem no serviço. E Jesus afirma que a vitória final pertence àqueles que depositam sua confiança nele. Embora cada história tenha suas próprias características, todas as três enfatizam uma verdade importante. A imortalidade não é o resultado da força humana, mas o presente de Deus para aqueles que vivem bem com Ele. No contexto da fé, a imortalidade não é apenas uma questão de vida física, mas também eterna em um relacionamento com Deus. Afirma que, embora a morte seja uma realidade humana inevitável, aqueles que confiam em Deus cruzarão seus limites. Isso nos dá grande esperança e nos encoraja a viver uma vida significativa e fiel ao Senhor todos os dias. As lições de Enoque, Elias e Jesus também nos convidam a aplicá-las em nossa vida diária. Ande com Deus passando tempo em oração e lendo sua palavra. Viva corajosamente, ousando defender a verdade como Elias, mesmo diante dos desafios e pressões da vida. E o mais importante, coloque sua confiança em Jesus, para experimentar a nova vida que Ele lhe deu através da ressurreição. Por fim, quero lembrá-lo de que a imortalidade não é uma coisa distante, mas uma promessa que Deus tem para todos os que confiam nele. Deixe que essas histórias sejam uma inspiração para ajudá-lo a se aproximar de Deus, viver uma vida agradável a Ele e estar pronto para um futuro eterno em sua presença. Lembre-se, no Senhor, a morte não é o fim, mas a porta para a vida eterna.